da cidade, do trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, levante bem forte a sua voz. Poderoso Deus. Muito boa noite, meus irmãos, boa noite, povo de Deus que me assiste nessa live, nessa noite. Deus abençoe grandemente a tua vida. Tenho aqui para deixar para você uma palavra que pode e com certeza vai fazer a diferença na tua vida. Não é em vão que você entrou nessa live, não é em vão você ainda que vai assistir esse vídeo, com certeza ele vai falar ao teu coração, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela faz tudo o que lhe apraz, tudo que agrada ao Senhor. E o que não tem coisa que mais agrade a Deus do que quando seus filhos se voltam para Ele. Deixei aqui tocar um louvor, preparar o teu coração. Agora já é noite, talvez você esteja tomando seu chimarrão, talvez você esteja até mesmo com o teu telefone, com o teu celular, vendo as notícias, mas eu tenho a principal boa notícia para a tua vida, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a boa notícia que pode mudar a tua vida. As outras demais notícias do dia a dia não vai fazer muita diferença na tua vida. Essa boa notícia aqui sim, você vai guardar ela no teu coração e ela vai te dar resultados. Quero trazer você aqui para a palavra, meu irmão, minha irmã que me assiste. Aqui fala em Mateus, no capítulo de número 7, verso 13. Aqui fala das duas estradas. Existem duas estradas, existem dois caminhos que nós temos que escolher. Até mesmo quando nós não escolhemos, até quando nós não decidimos, nós já estamos tomando uma decisão de não decidir. Então, nós precisamos ter essa decisão na nossa vida. Nossa vida ela é feita de escolhas. E eu te convido a fazer uma escolha na tua vida. Se a tua vida não anda boa, se a tua vida não está do jeito que você achava que você ia viver, se você não está feliz da maneira que você está vivendo, você pode hoje tomar uma decisão de mudar o curso da tua vida. Eu sempre digo que o passado nós não temos como mudar, mas o presente ele é nosso. O presente Deus colocou nas nossas mãos e hoje você pode tomar essa decisão. Você pode mudar o teu futuro. O teu futuro Deus colocou nas tuas mãos. Deus te deu o livre-arbítrio para você poder mudar a sua vida. Amém? Então comigo? Aqui então fala em Mateus capítulo 7, verso 13, fala das duas estradas. Jesus está falando aqui. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam com a porta estreita. São poucos os que querem trilhar esse caminho estreito. É o caminho que Deus nos deu, é o caminho que o Senhor Jesus Cristo veio para nos mostrar, um caminho estreito, um caminho onde temos que pagar um certo preço, onde temos que dar o nosso esforço. Não digo sacrifício, porque sacrifício Jesus já fez lá na cruz do Calvário, então não é sacrifício, mas é um esforço. Então ele nos mostra aqui essas duas estradas. Aqui fala, entrai pela porta estreita. Ele começa já logo aconselhando. Jesus ele sempre tem um conselho bom para nos dar. Jesus ele sempre tem algo de bom para nos dar, desde quando nós ouvimos, quando nós prestamos atenção e quando nós cremos. Não adianta a palavra de Deus falar, não adianta uma boa pregação. É maravilhoso nós ouvirmos uma boa pregação, uma boa ministração da palavra de Deus, mas se a gente sai dali, esquece tudo, aquilo não vai surtir efeito nenhum na nossa vida. Mas quando você crê na palavra do Senhor, ela muda a tua vida. E eu posso dizer com propriedade, porque mudou a minha vida e de muitos que estão ao meu redor. Muitos eu tenho visto ainda sendo mudados pela palavra de Deus. Aqui então ele fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitas pessoas estão entrando nessa porta, muitas pessoas estão entrando nesse caminho que só leva para a perdição. Tem até um ditado lá no mundo, né, que para baixo todo santo ajuda. O mundo tem vários ditados, mas só existe um caminho. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós não podemos nada sem Jesus. O próprio Senhor Jesus ele diz na Bíblia Sagrada, ele diz na sua palavra, sem mim nada podereis fazer. Às vezes a gente anda ali quebrando cabeça, talvez você esteja numa situação dessas. Está ali quebrando cabeça, preocupado, dando murro, não sabendo o que vai fazer, porque as coisas não estão dando certo, mas Jesus ele tem a solução, Jesus ele tem uma nova vida para te dar. Não só um novo emprego, não só com essas coisas, porque a gente está mudando todos os dias de emprego, muda de casa, muda disso, muda daquilo e não está adiantando, tem que mudar de vida. Assim como Nicodemos, certa vez foi conversar com Jesus e Nicodemos começou a falar com Jesus, então dizendo, mestre, Jesus, eu sei que tu é mestre aqui em Israel e que tu é ungido de Deus, porque tu pode estar fazendo milagres e tal, e eu sei disso, eu sei daquilo. E Jesus olha para Nicodemos, mas tem uma coisa que tu não sabe, Nicodemos, tu tem que nascer de novo, né? Então deixou Nicodemos por terra. Então às vezes nós sabemos tanta coisa, temos tantos conselhos, tantas coisas na nossa cabeça, mas não está tendo utilidade nenhuma. Talvez seja hoje o dia de você abrir a porta do teu coração para Jesus entrar, deixar Jesus te mostrar o caminho. Às vezes nós temos muitas vozes na nossa mente, na nossa cabeça, temos muitos conselhos, muitas vozes, nós não sabemos a qual delas nós vamos dar crédito. E eu te convido nessa noite a dar crédito à palavra de Deus. Aqui Jesus ele já começa com um aconselhamento, começa dando uma direção. Jesus ele sempre vai te dar uma direção. Está em você se você vai acatar ou não. Aqui ele fala, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos estão entrando por ela. Muitos hoje estão entrando, levantando bandeiras, até mesmo crentes cristãos, às vezes levantando bandeiras que não condiz com o Evangelho, não condiz com o seu chamado que Deus tem para a tua vida. Levanta tudo que é bandeira, se apega a isso, se apega aquilo. Não, mas a minha vida vai mudar quando eu fizer isso, minha vida vai mudar quando eu fizer aquilo. A tua vida vai mudar quando tu voltar o teu coração para Deus, a tua vida vai mudar quando tu te posicionar na presença de Deus, é aí que vai mudar a tua vida. A própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra os potestades, é contra os dominadores nas regiões celestes. Então é na oração, é na parte espiritual que você vai vencer na tua vida. Não adianta você pensar, não, mas é tal pessoa que está se levantando contra mim, é tal pessoa que está me fazendo mal, eu estou ruim porque aquela pessoa me fez isso, aquela outra pessoa me fez aquilo. Não, você não está indo no caminho certo, você não está abrindo o teu coração para Deus, não está deixando Deus te dar uma direção, é por isso que está dando errado. Se você quer uma mudança de vida, você precisa mudar primeiro, para depois a sua vida começar a ser mudada. Aqui diz que porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E eu quero te dizer nessa noite que o Evangelho, ser crente,
Fazer parte de uma igreja não é só isso que Deus quer de nós, não é só fazer parte de uma igreja, é ser um verdadeiro filho de Deus. E para ser um verdadeiro ou verdadeira filho de Deus, você vai ter que pagar algum preço. Desculpa. Você vai ter que pagar algum preço, porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho tem esse mistério. Quando você deixa a sua vontade de lado e faz a vontade de Deus, aí depois Deus ele concede os desejos do teu coração, como está lá no Salmo 37, versículo 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas quando você está inteiramente na presença de Deus, você vai ter autoridade para vencer situações que antes você não conseguiria vencer de maneira alguma. Por que Jesus ele foi bem sucedido em toda luta que se levantou contra ele? Ele expulsou demônios, ele curou pessoas, ele ressuscitou pessoas. Por quê? Porque ele era submisso a Deus. Então todo o poder foi dado a ele porque ele está em submissão a Deus. Quando você está submisso a Deus, você tem proteção espiritual na tua vida, você tem direcionamento na tua vida. Talvez você se pergunta hoje, mas eu estou sem direção. Não, você está sem comunhão, porque quem está em comunhão não fica sem direção. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Às vezes nós temos em comunhão com tanta coisa, em comunhão com a rede social, 24 horas por dia na rede social, vendo isso, vendo aquilo. Tira um tempinho para Deus, tira um tempo para buscar o Senhor e você vai ver que grandes coisas o Senhor pode fazer na tua vida. É uma vida de renúncia, a Bíblia diz que desde o tempo dos profetas o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então tem que ter esforço, tem que ter renúncia, tem que ter uma disciplina, sim, de buscar o Senhor, de orar a Deus, de vir na igreja, participar do culto, ouvir a palavra, se alimentar da palavra. Muitas vezes nos alimentamos de tanta coisa, a nossa mente está cheia de informação. Tem até uma música do mundo lá que diz, uma música antiga, me lembrei agora, a inteligência ficou cega de tanta informação. Hoje é uma carga muito grande de informação na nossa mente o dia inteiro. Quando a gente vai dormir à noite, a cabeça está acelerada, você não consegue nem dormir, porque é muita coisa para pensar, é muita coisa para digerir. Às vezes nós precisamos parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Deus ele não vai falar no meio desse barulho todo, você tem que parar para ouvir a Deus. Você tem que ter um tempo sim de comunhão com o Senhor e você vai ter uma direção na tua vida. Você vai ver mudança na tua vida, mas você tem que parar, desacelerar um pouco para ouvir o Senhor. Aqui fala que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância, uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida alegre, com a família saudável, com uma família feliz, para você ter alegria dentro da tua casa, você chegar em casa, tomar um chimarrão com alegria, com felicidade. É isso que Deus tem para a tua vida. A alegria, a felicidade não está nas grandes coisas, está nas pequenas coisas. Você está com a sua família e está verdadeiramente alegre, verdadeiramente feliz. É isso que Deus tem para a tua vida. Talvez você chegue em casa e tenha ali briga, tenha discórdia, tenha preocupações com o dia de amanhã, com contas, com isso, com aquilo, com o filho, com a filha. Mas Deus ele quer dar uma direção para a tua vida. Eu convido você a ouvir e a meditar nessa palavra que eu estou aqui falando nessa noite. Aqui estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Hoje nós vivemos num mundo de facilidade, num mundo de superficialidade. As pessoas estão muito rasas, as pessoas já não querem mais se aprofundar nas coisas de Deus, não querem se aprofundar em nenhum assunto, na verdade. As pessoas só querem videozinho de internet, só querem aquilo que é mais fácil. O ser humano ele tem isso no seu instinto de procurar a zona de conforto, mas às vezes nós precisamos sair um pouco da zona de conforto. O nosso corpo ele sempre vai tender para o conforto, isso é a carne falando. Às vezes nós temos que deixar um pouco a carne, fazer a carne parar de falar, deixar o nosso espírito falar. A Bíblia diz que o pendor do espírito dá para a vida e paz, mas o pendor da carne é para o pecado e para a morte. Então muitas vezes nós temos que dar uma pausa, parar, tirar um tempo para buscar a Deus, e você vai, novamente você vai ter uma direção na tua vida. Aqui fala que são poucos os que se acertam com ela. Pouca gente hoje está se acertando com a palavra de Deus, pouca gente está se acertando com as coisas de Deus, e sempre foi assim, porque a Bíblia Sagrada está dizendo. A Bíblia até diz que muitos são chamados, mas poucos os
os escolhidos, né? Poucos são os escolhidos, porque Deus só vai escolher aquele que se adapta com a sua palavra, aquele que recebe a sua palavra. Se você receber a palavra de Deus, ela vai ser uma semente gravada no teu coração e vai fazer a diferença na tua vida. Onde você andar, você vai ser diferente. Não que as coisas vão ser diferentes, você vai interpretar as coisas de forma diferente, você vai ver as coisas de forma diferente. Lá no Salmo 119, no verso de número 105, diz assim: lâmpada para minha vida, luz para a minha vida e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A luz que nós temos que ter na nossa vida é a palavra de Deus. A lâmpada que nós temos que ter para poder enxergar aquilo que está na frente dos nossos olhos é a palavra de Deus. Quando você tem conhecimento da palavra, você consegue interpretar as coisas externas de forma diferente, ver como Jesus vê, você vai ver as pessoas como Jesus vê. Talvez você fique pensando, mas aquela pessoa não tem jeito. Não, ela tem jeito sim, porque Jesus vê, tem esperança naquela pessoa. Você também vai começar a ter, você também vai começar a ver o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas. Você vai ver as coisas de forma diferente. Um problema que você achava grave, achava que não tinha como resolver, você vai ver, não, mas tem solução sim. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então nós temos que usar a nossa fé. Mas como é que eu vou aumentar a minha fé? Como é que eu vou fazer para aumentar a minha fé? A minha fé anda muito baixa, eu ando desiludido, eu ando entristecido, eu ando aborrecido, eu já não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Como é que eu faço para aumentar a minha fé? A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus. Ah, mas isso aqui é só mais uma pregação, é só mais um sermão, tem aos montes esses sermões na internet. Venha na igreja ouvir a palavra de Deus, venha sentar aqui e ouvir, e você vai ver a diferença na tua vida. Venha congregar, venha ter contato com os irmãos, venha ter aqui contato, olho no olho, sentar, conversar com os irmãos, ter esse contato. Hoje as pessoas estão muito, como eu disse, muito superficiais, é tudo na internet. Não, fica aqui na minha casa, dá uma olhadinha por cima e está tudo bem. Não, não é dessa maneira. Tem que ter esforço, tem que ter renúncia, como eu disse aqui no início da live, tem que ter renúncia. Aqui diz que poucos os que se acertam com ela. Talvez você já experimentou de tudo na tua vida e não deu certo. Está na hora de experimentar Deus na tua vida. Na minha vida foi assim. Eu experimentei de tudo nesse mundo, mas nada pôde satisfazer o meu coração, nada me deu alegria. O que me dá alegria é estar na presença de Deus. Não tem coisa que dê mais alegria que estar na presença de Deus. Às vezes a pessoa tem vários motivos para não ir numa igreja, vários motivos para não ouvir uma palavra, porque as pessoas já estão com a sua mente ali, já contaminada, a instituição, a igreja ela é santa, a igreja ela é o corpo de Cristo, a igreja é santa. Mas muitas vezes você pode pensar assim, mas como que a igreja é santa? Eu conheço gente que está dentro da igreja e está fazendo coisas erradas, eu conheço pastores que estão lá dentro da igreja e estão fazendo coisas terríveis. O noticiário também nos mostra isso, e nós não podemos fechar os olhos para isso. Eu também conheço algumas situações desse tipo, mas você não pode perder o alvo. Você vem na igreja para buscar a Deus, não para olhar para o lado. E aqui também diz, um dos motivos das pessoas não buscar a Deus, aqui fala no verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas. Vá numa igreja que você saiba que é pregado a palavra de Deus corretamente. Vá numa igreja que você conheça o pastor daquela igreja, conheça a vida daquele pastor da igreja, porque existem muitos falsos profetas, existem mesmo, realmente, existem pessoas mal intencionadas, até mesmo dentro da igreja evangélica, entre aspas, né? Então existem pessoas mal intencionadas, mas aqui fala, cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mas tem a Bíblia também, ela é bastante transparente, ela nos dá ali uma maneira de conhecer. Mas como que eu vou saber se a igreja está falando a verdade, se o pastor está falando a verdade, se os irmãos estão falando a verdade? Como que eu vou saber, como que eu vou conhecer o que é verdade e o que não é verdade? Se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a palavra de Deus, eu não estou acostumado com esse ambiente da igreja, você que está indo pela primeira vez, como é que eu vou saber? Aqui no verso 16, ele explica exatamente o que você está pensando agora, que você quer saber. Aqui diz, pelos seus frutos os conhecereis, é pelos frutos. A Bíblia diz que não tem árvore boa que dê má fruto, também não tem árvore má que dê bom fruto. Vá numa igreja, vê como é que é a vida daquele pastor, vê como é que é o comportamento dele com a sua família, vê se ele ama a sua família, vê se ele ama os irmãos, vê se o que ele fala é verdadeiro ou ele está sempre mentindo.
Ou ele é aquela pessoa que ele é uma coisa dentro da igreja, lá fora ele é outra coisa, fica dando em cima de mulher casada, fica dando calote por aí. Veja isso aí. Hoje isso aí já não está mais, parece que nós estamos vivendo num tempo assim que isso já não tem mais valor, mas para Deus é isso que tem valor, é os frutos. A gente só vai conhecer uma árvore pelos seus frutos. Hoje parece que o que vale mais é quem fala mais alto, quem fala mais bonito, quem tem palavras mais bonitas, é aquele que se veste melhor, é aquele que tem o carro mais novo. Não, esses são os valores do mundo. Os valores de Deus são diferentes e nós precisamos nos desacostumar com esses valores errados do mundo e nos habituar com os valores de Deus, com as coisas de Deus, com aquilo que Deus tem para a nossa vida, para nós realmente ter uma vida feliz. Você não vai ter uma vida feliz andando no caminho largo. Aqui fala que o caminho largo, a porta larga, ela vai te levar para a perdição. Se você for atrás desses valores invertidos que o mundo está nos apresentando, não, a Bíblia diz que o pecado ele vai dar em morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todo aquilo que não concorda com a palavra de Deus, o contrário à palavra de Deus, ele vai te levar para um caminho que não é bom, para um caminho de morte, para um caminho de sofrimento, para um caminho de dor. Mas Deus ele tem vida e vida em abundância para a tua vida, para ti. Então, aqui você tem como saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Começa a conhecer esse pastor, começa a conhecer como é que é a sua vida, o seu modo de agir. Então, tem muita igreja, tem muito lugar bom para você frequentar. Não precisa eu estar aqui dizendo, vai aqui, vai ali. Não, Deus vai mostrar para você. Deus vai te mostrar aonde você precisa ir, aonde você precisa ir lá ouvir a palavra de Deus. Escolha uma igreja, escolha um lugar para ouvir a palavra do Senhor. E Deus ele vai entrar na tua vida. Não perca seu tempo, não perca seu tempo com coisas vãs, não perca o seu tempo com coisas desse mundo. Você que um dia já decidiu entregar a vida para Cristo, eu vejo muitas pessoas que já entregaram a vida para Jesus, foram um pouco na igreja e depois se escandalizaram com alguma situação, com alguma coisa que elas enfrentaram, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram feridas, muitas vezes até mesmo por líderes que não tinham conhecimento, que não tinham temor do Senhor na sua vida, machucaram as pessoas. Você é um tempo de recomeço. Deus está sempre com os braços abertos. A parábola do filho pródigo nos fala isso. Deus ele continua sempre olhando ao longe, esperando os seus filhos voltar. Se você é uma pessoa que um dia esteve na igreja, esteve louvando ao Senhor, esteve na presença de Deus e saiu por algum motivo, hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. Como eu falei aqui de forma transparente, eu não tenho por que estar escondendo, encobrindo aquilo que é errado. Não, nós somos pregadores da verdade, nós somos ministros da palavra de Deus, estamos aqui para ministrar, para falar a palavra de Deus de forma transparente, de forma clara, de forma que você venha entender a palavra de Deus. Não adianta eu falar aqui palavras bonitas, procurar palavras que você não entenda nada para me exaltar, para dizer que eu sei falar. Não, eu não estou aqui para dizer que eu sei falar, eu estou aqui para fazer a minha parte para com Deus, que é levar o caminho até a tua vida. Então, eu estou fazendo nessa noite mais uma vez o convite, entrega a tua vida para Deus, volta para o caminho do Senhor, você que se afastou do caminho de Deus. Estávamos aqui ouvindo um louvor maravilhoso do pastor Antônio Cirilo, poderoso Deus ele é poderoso para fazer na nossa vida, muito mais do que aquilo que nós pensamos, muito mais do que aquilo que nós pedimos. Deus ele é poderoso para fazer na tua vida. Dê um voto de confiança para o Senhor Jesus, dê um voto de confiança para Deus. Embora pessoas já te ofenderam, pessoas já te magoaram, pessoas já te aborreceram, mas é um tempo de você dar um voto de confiança para Deus, é tempo de mudança. Você pode mudar a tua vida, sai desse sofrimento, sai dessa situação de ficar pensando que você não tem mais jeito na tua vida. Para de ficar pensando que você não vai ter força. Deus ele vai te dar força. A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado. Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Jesus Cristo que vai aliviar as tuas cargas, vai sarar as tuas feridas, vai tratar com você. É preciso você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, dê uma resposta para a palavra de Deus. Deus está falando através da sua palavra. Eu estou aqui para transmitir, apenas ser um canal de transmissão da palavra de Deus. Deus está transmitindo a sua palavra até a tua vida. Como um dia eu também não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, mas alguém pregou a palavra para mim. Eu ouvi alguém pregando, alguém estava falando da Bíblia para mim, e eu comecei a ouvir e comecei a guardar essas palavras e acreditei nelas, e elas mudaram a minha vida. Da mesma forma vai ser na tua vida. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida.
nessa noite. Compartilhe essa live, compartilhe no seu Facebook, curta, deixe seu comentário, dê sugestões para novos vídeos. Você fica à vontade para comentar aí o que você está achando das lives. Você pode dar sugestões aí para novos temas, novos assuntos que você queira ouvir. Eu vou estar procurando na luz da palavra de Deus para estar transmitindo até a tua vida. Temos também um canal no YouTube da Igreja Cruzada Universal. Entra lá, tem mais vídeos meus que eu estou postando lá toda semana. Estou fazendo live, estou postando lá para que a tua vida seja abençoada, para que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. O meu abraço aqui é o João Vitor Siqueira, que está assistindo. Paz do Senhor, ele colocou paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Irmão Márcio está assistindo. Deus abençoe poderosamente, irmão Márcio. Desculpa se eu não consegui ver todos os irmãos aqui no telefone. Irmã Maristela, Deus abençoe. Irmã Terezinha, Deus abençoe. Irmã Aparecida, eu vi que entrou ali depois, acho que saiu, não sei se ela está agora ou não. Deus abençoe. A Aline Sena Barreto está assistindo. Deus abençoe, irmã Aline. Deus abençoe todos vocês que estão assistindo e que ainda vão assistir essa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite. Deus abençoe tua vida, tua família, e guarda essa palavra no teu coração. Deixa essa semente da palavra de Deus brotar e frutificar na tua vida. Que grandes coisas o Senhor tem para a tua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.